Bom dia, galerinha, tudo bom, hein? Aqui é o professor Emerson Rocha, tá? Nós estamos com uma aula de História do 9º ano, onde o nosso assunto é a sociedade da borracha, ou seja, vamos falar um pouquinho de economia brasileira. No caso, senhoritos e senhoritas, essa parte da nossa economia é uma parte muito peculiar, porque o Brasil, na época, tinha como principal produto da sua pauta econômica o café, a exportação de café. Mas surge aí no final do século XIX um novo produto que vai gerar muita riqueza para o Brasil e principalmente vai trazer novidades para as regiões onde isso daí vai ser explorado. Mas vamos dar uma olhadinha aqui com calma sobre esse assunto. Primeiro, por que a borracha então passou a ser valorizada ao final do século XIX? Nós temos a seguinte questão. Primeiro, novos meios de transporte vão surgir, como o caso da bicicleta, que vai se utilizar muito da borracha na produção dos seus pneus, e também os automóveis, tá? Os carros vão ganhar popularidade aí. E como esses dois meios de transporte utilizavam muita borracha para a produção dos seus pneus, tá? Imagine aí então que esse produto vai ganhar um destaque internacional. Agora você já se imaginou andando numa bicicleta como essa ou num carro como esse? Imagina aí aquele passeio na orla de uma praia, um carrão desse daí levando aquela brisa no rosto, deve ser muito legal então, né? Pois bem, o Brasil no caso vai ganhar destaque na produção de borracha porque nós tínhamos a árvore que era essencial para o fornecimento do látex. E rapidamente vamos nos tornar os maiores produtores do mundo de látex. Uma coisa interessante é que antes a exploração desse tipo de produto pelo brasileiro não era nem bem vista, ou seja, não tinha nenhum tipo de interesse. Só que agora, com a ascensão desses dois tipos de indústria, o que é que nós passamos a ter? Nós passamos a ter uma corrida para a região norte, justamente para explorar esse tipo de produto. Dentro desse quesito, então o que acontece? A floresta amazônica vai se tornar o ponto principal para a exploração do látex. E o caminho entre a retirada do látex na árvore até a chegada nas indústrias, sejam elas na Europa ou nos Estados Unidos, é um caminho bem longo, bem árduo. Vale lembrá-los também que essa exploração no território brasileiro, ela tinha que ser feita com muito cuidado, já que além desse tipo de árvore, você tinha várias outras. Você tinha que lidar com insetos, você tinha que lidar com doenças, você tinha que lidar com animais que poderiam atacar os seringueiros, então era um tipo de exploração feita também com muito cuidado. No caso, o seringueiro, né? Ele era a pessoa responsável por fazer essa exploração, ele arrendava um terreno de um seringalista, o dono da propriedade. Esse dono da propriedade, ele abria caminhos, estradas, para que ficasse mais fácil a coleta desse látex. A partir daí, então, o que é que acaba acontecendo? Eles loteavam essas áreas e arrendavam, ou seja, alugavam aos seringueiros. Estes seringueiros, então, iriam explorar esse látex no cotidiano. E a exploração do látex, ela acabava ocorrendo em 3 fases distintas durante o dia. Então, note bem que a vida do seringueiro, ela era bem complicada com relação a essa exploração. Pela manhã, a ideia era seguir um desses caminhos e abrir talhos nas árvores para fazer o quê? Para fazer com que esse látex escorresse até uma tigela de inox que era depositada na parte mais baixa desses talhos. E isso o seringueiro, ele ia fazendo em várias árvores ao longo do caminho durante o período da manhã. Ao meio-dia, logicamente, ele parava, comia aquele almoço, nada muito requintado, até pela falta de acesso a recursos na região. E logo após o almoço, ele dava início ao restante do processo, recolhendo o látex dessas tigelas, tá? E aí era um outro processo bem demorado e bem longo, porque ele ia recolhendo tigela por tigela, tomando todo o cuidado para não derramar nada, já que era muito complicado você extrair uma grande quantidade de látex ao mesmo tempo, então cada gota era essencial. Ao fazer isso, então, o que é que acabava acontecendo?
Quando ele terminava, ao final da tarde, de recolher todo esse látex, ele, à noite, voltava para o casebre, aonde ele estava acomodado, e através de um processo de defumação, ele começava a coagular esse látex. Coagulando o látex, ele vai fazer o quê? Ele vai criar as bolas de borracha. Pequenas bolinhas de borracha que facilitavam a negociação, o transporte e o comércio desse produto. Vale lembrá-los, senhoritos, que essa rotina era diária. Se num dia ele começava por um caminho, no outro dia ele iria por outro caminho. Então ele ia alternando para dar tempo até da árvore se recuperar e produzir mais látex com esse espaço entre um dia e outro. Aí você se pergunta, pô, professor, então o seringueiro, ele passava vários dias fazendo isso daí. Qual era o tempo que ele tinha para o lazer? Qual era o tempo que ele tinha para descansar? Galera, muitas vezes o descanso era apenas a dormida ao final da produção das bolas de borracha. Lazer, talvez seria tomar um banho em um rio ou comer algo diferente que ele conseguisse caçar. Mas esse trabalhador, ele tinha um compromisso sério em produzir a maior quantidade de bolas de borracha possível para tentar conseguir uma fonte de sustento. Lembrando que muitos desses seringueiros, eles foram para a região amazônica fugindo da seca na região nordeste, tá? Fugindo de perseguições de terra em outras áreas do Brasil. Então, muita gente da região nordeste fugindo da seca ou de outras áreas do país foram para a região norte em busca dessa riqueza. Então, não era uma atividade que, como é que a gente pode colocar, atraiu todo tipo de pessoa. Muita gente, mas muita gente mesmo, que acabava passando por dificuldades via aqui na exploração do látex a possibilidade de sair da miséria. Tá? Além disso, depois de vários meses, várias semanas produzindo bolas de borracha, o seringueiro, então, ele ia até o seringalista, aquele que tinha loteado o território e tinha alugado esse território para ele. A partir daí, então, era um caminho de fazer com que essa bola de borracha saísse da região amazônica, tá? E chegasse até as indústrias na Europa e nos Estados Unidos. Então, essas bolas de borracha eram repassadas aos seringalistas. Esses seringalistas, eles revendiam para as casas aviadoras. Essas casas aviadoras ficavam responsáveis por entregar às exportadoras. Exportadoras essas que iam fazer o processo de trâmite de retirada desse produto do Brasil para a Europa ou para os Estados Unidos. Professor, esse processo demorava mais ou menos quantos dias? Galera, dependendo do local onde esse seringueiro e esse seringalista estivessem na floresta amazônica, isso daí poderia demorar até algumas semanas. Lembre-se que os meios de transporte aqui na região, muitas vezes eram apenas um barco. E alguns desses barcos nem chegavam a ter motor. Então imagine aí a dificuldade que existia para que todo esse processo ocorresse de uma maneira sem que pudesse comprometer o produto que estava sendo transportado. Então isso acabava muitas vezes demorando demais. Chegando nas casas aviadoras e sendo repassado para as exportadoras, aí o transporte era um pouco mais rápido. Através de navios, eles eram levados para a Europa e para os Estados Unidos. Lá, as empresas importadoras locais repassavam esse produto para a indústria. E aí na indústria ele acabava sendo beneficiado e transformado em pneus ou outros utensílios que fossem necessários. E aí quando a gente para observar esse caminho aqui, o que é que a gente está vendo dentro dessa cadeia produtiva? Na base, o seringalista e na ponta, as indústrias que vão beneficiar essa borracha, que já vai ter um valor agregado muito maior, certo? Já vai ter um valor de mercado bem maior do que era obtido pelo seringueiro quando ele revendia essas bolas de borracha. Só para vocês terem uma ideia, como a produção de látex no Brasil, ela cresceu demais, o que é que nós passamos a ter aqui? Nós tivemos, no ano de 1860, aproximadamente a produção de 2,5 mil toneladas de borracha aqui em território brasileiro. Com o crescimento da indústria
de automóveis e de bicicletas, como nós falamos no começo da aula, essa produção foi aumentando gradualmente. Já 20 anos depois, em 1880, a gente vê uma curva bem mais ascendente, quando passamos a produzir 7.000 toneladas de borracha. E aí, ano após ano, essa produção foi crescendo em uma escala muito rápida. De 1880 a 1887, passamos então a produzir 17.000 toneladas. Quando chegamos no início do século XX, já estávamos produzindo 34.000 toneladas de borracha. Galera, se você parar para imaginar que num período de 4 anos nós saímos de 2,5 mil toneladas de látex sendo produzido para 34.000 toneladas de látex, você imagina aí, aqui em 1860 o látex representava 3,5% da produção de exportação do Brasil. Já aqui em 1901 ele ficava ali próximo da casa dos 24% da exportação brasileira. Aí você imagina, se com 34.000 toneladas a gente só tinha 24% da exportação brasileira, você imagina quanto de café não estava sendo importado. Lembre-se, o café não deixou de ser o principal produto da nossa economia. Portanto, a borracha alcança aqui o patamar de segundo produto mais comercializado pelo Brasil, mas mesmo assim ainda estava um pouquinho longe de alcançar o café, como a gente vai ver aqui no próximo slide. No caso aqui, o que é que eu fiz? Eu trouxe uma comparação, tá? Eu sei que os números estão um pouquinho pequenos, mas deixa eu colocar aqui para vocês. Eu tenho os anos de 1885, 1890, 1900, 1910 e 1915, quando nós tínhamos o café representando inicialmente 68% da nossa exploração, o látex representando 18% da nossa pauta de exportação e outros produtos representando apenas 14%. E aí, ano após ano, você vai vendo que o café vai perdendo essa distância para o látex, que vai subindo. Não quer dizer que a exportação de café diminuiu, tá? Só está nos dizendo aqui que a produção de látex está aumentando e está ganhando mercado fora. De 18, passamos a 20% do mercado internacional. Outros produtos também vão ganhando destaque, saindo de 14% para 15%. O café dá uma nova queda aí nessa pauta de exportação e o látex chega em 1905 a 35% da exportação brasileira. Em 1910, o que é que a gente tem? A gente tem um equilíbrio entre café e látex, os dois com aproximadamente 40% da exportação brasileira e outros produtos, como algodão, fumo, tá? Açúcar, que também ainda era um produto muito importante da economia brasileira, atingindo aqui a marca de 20%. E em 1915, o que é que a gente já tem? Nós já temos o declínio dessa atividade de exploração do látex, onde vemos aqui o café retomando essa liderança com uma grande folga, 60%, e o látex alcançando apenas 11%. Enquanto que outros produtos já somados aí chegam a 29%. Notem que aqui a gente já tem uma outra coisa que vamos discutir em outros momentos, mas nós já discutimos nas aulas anteriores, que é o crescimento da indústria. A indústria no Brasil crescia a passos largos, principalmente a partir de 1914, quando ocorre a Primeira Guerra Mundial, mas isso daí é assunto para as nossas aulas seguintes. Tá? E aí, quais foram os principais desenvolvimentos que a borracha trouxe? O que é que a borracha trouxe de benefício para a região norte? Esses benefícios, eles se espalharam para todo o Brasil ou foi só a região norte que colheu esses benefícios? Bem, a gente vai dar uma olhada aqui que a principal região que vai conseguir lucrar com essa atividade é a região norte. Lógico, a região que vai ter essa exploração, tá? É onde os benefícios, a riqueza gerada ali vai propiciar. Mas o Brasil como um todo, principalmente no período republicano, vai criar essa propaganda de que a modernidade
ela está avançando em todo o território brasileiro. E a borracha, ela é um dos elementos principais. Então, esses lucros que a borracha vai proporcionar, eles vão ser muito bem vistos aonde? Em Belém e em Manaus. Belém e Manaus vão representar muito bem essa modernidade, esse crescimento que a borracha vai trazer. E que tipo de modernidade, que tipo de beneficiamento a borracha trouxe? Por exemplo, várias reformas urbanísticas, várias avenidas sendo abertas, praças sendo construídas, calçamento que em muitas regiões parecia algo que não existia, passou a ter. Nós vamos ter a iluminação a partir da energia elétrica. Pô, professor, você para imaginar uma coisa que hoje é comum, uma coisa que hoje nós temos em quase todo o território brasileiro, aqui não era algo tão comum. Grandes cidades do Brasil não chegavam a ter esse tipo de iluminação, tá? Muitas vezes tinham que ter outros tipos de recurso. Já Belém e Manaus, nessa passagem do século XIX para o século XX, já apresentava essa modernização, iluminação à energia elétrica. Linhas telefônicas, o que hoje também para a gente parece algo bem obsoleto. Quem aí em casa, por exemplo, tem um telefone fixo ou um telefone dentro de casa, já que a grande maioria de nós utilizamos os smartphones, que tanto servem para as ligações como para entreter, ir atrás de conhecimento e uma série de coisas. No caso aqui, as linhas telefônicas era algo mais moderno e pouquíssimas cidades no Brasil tinham linhas telefônicas. Belém e Manaus estavam aí na frente de muitas capitais. Água encanada, que também hoje, para algumas regiões, parece uma coisa simples, você abre a torneira e está ali à sua disposição, mas imagine que nem sempre foi assim. Mesmo a região norte, com a grande abundância de água que possui, ter água encanada não era algo que existia. A borracha propiciou isso daí. Vários tipos de equipamentos, como por exemplo bondes elétricos, para facilitar o deslocamento da população dentro da cidade. A construção de outros equipamentos, como por exemplo o Teatro de Manaus, belíssimo, uma arquitetura fantástica, tá? É uma construção desse período. E vários outros tipos de construção. Pontes, drenagens de áreas alagadas, prédios que vão representar esse crescimento econômico da região. Isso daí vai acabar nos remetendo a um período da história mundial que várias capitais do Brasil passaram, que é o período da Belle Époque, tá? Esse nome vem da França, tá? O período da Bela Época, aonde o Brasil e muitas capitais, passando por vários processos de rearranjos urbanísticos, de reformas urbanísticas, vão ter a França como modelo a ser seguido. Paris, a cidade luz, tá? Essa cidade passou a ser o padrão de beleza e de urbanização. Belém e Manaus, então, pegaram essa ideia da Belle Époque e transpuseram em seus territórios. E isso, logicamente, era um símbolo de modernidade. Um símbolo de modernidade que a República ia utilizar muito bem. De que maneira, professor? Bem, a ideia é de mostrar, ó, saímos do Império, como nós vimos lá no primeiro capítulo, estamos aqui na República e essa República ela é moderna, ela está cumprindo aquilo que prometeu, nós estamos evoluindo. Então tudo isso daí também era utilizado como propaganda pelo governo dos presidentes das oligarquias paulistas e mineiras. Para imaginar a seguinte questão: professor, se a gente está com essa modernidade toda em Belém e em Manaus, isso daí era um privilégio de todo mundo ou um privilégio de poucos? Vocês acham mesmo que todo mundo tinha condição de utilizar tudo isso daqui? De aproveitar todo esse arcabouço de benefícios que foram trazidos com toda essa riqueza? Ou apenas algumas pessoas tiveram acesso a essa riqueza? E aí o grande ponto que nos coloca é o seringueiro, aquele cara que estava lá, dentro da floresta. Ele conseguiu se beneficiar disso ou ele simplesmente estava na base, sustentando toda essa estrutura que gerou muita riqueza e muita modernização? Então pensa um pouquinho aí, será que o seringueiro conseguiu se aproveitar disso daqui ou apenas uma pequena parte da população dessas cidades ou de outras cidades que foram se beneficiando aproveitaram disso? Hoje
na sua cidade, todos os equipamentos, todo o tipo de infraestrutura que existe, ela é aproveitada por todo mundo ou ela é aproveitada por uma parte da população? O que é que falta então para a gente pegar tudo aquilo que tem de bom na minha, na sua, nas várias cidades brasileiras e estender isso para todo mundo, fazer com que todos tenham acesso a isso daí? Isso daí é um tipo de pensamento que a gente vai ver que nem sempre predominou no território brasileiro, tá? E aí, para a gente encerrar esse momento, eu trago para vocês duas atividades. Primeira, tá? Olha só, acompanhem comigo. Na virada do século XIX para o século XX, a região norte do Brasil viveu um período de expressivo desenvolvimento em virtude da exportação da borracha. Por que havia grande demanda desse produto? Isso a gente falou lá no comecinho da aula. Então, dá uma olhada na questão, reflete, pensa aí, por que é que essa demanda passou a existir e em grande quantidade? Responde que na próxima aula nós vamos comentar essa resposta. E a nossa segunda questão é: a economia da borracha teve efeitos diretos no desenvolvimento das cidades, como Belém e Manaus, e a gente acabou de falar disso daí. Explique de que modo essas atividades econômicas proporcionaram mudanças urbanas importantes nesses espaços, tá? Então, analisando bem aqui, aquilo que nós falamos durante essa aula, tente responder essas duas questões, exercite o conhecimento que você está desenvolvendo agora, que você está produzindo. Ao responder essas duas questões, você vai conseguir, sim, fixar mais ainda o conteúdo na sua cabeça. Então, galera, um forte abraço, empenho e dedicação de vocês vai ser fundamental para a superação dessa crise. Um grande abraço do professor Emerson e nos encontramos na próxima aula. Beijos e até mais.